Juízes, capítulo 3, versículo 1. Mas nós vamos, aos poucos, entrando em outros textos, aí eu vou falando para vocês, vocês vão abrindo. Então, se depois vocês quiserem ir marcando o que a gente já leu e o que falta ler dentro dos capítulos, vai ficar bem legal. Juízes, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos do 1 até o 14 nesse primeiro momento, tá? Do 1 ao 14. Juízes 3, 1 diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel, e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então nós vamos até aqui, só para a gente já entender essa introdução do capítulo 3. Semana retrasada, a gente viu o capítulo 2, o capítulo 1, o capítulo 2, que fala sobre o primeiro juiz, né, que é Otoniel. Então, se você também estiver fazendo alguma marcação, como eu geralmente faço aqui nos meus cadernos, o primeiro juiz que o Senhor levanta, dentro do livro de Juízes, inclusive depois da morte de Moisés, é Otoniel. Então, esse é o primeiro juiz que o Senhor levanta, e a gente já viu tudo o que aconteceu dentro desse primeiro período. O segundo juiz que o Senhor vai levantar aqui agora é justamente o Eude, a gente já vai ver logo em seguida. Mas está falando algo bem importante aqui para nós no capítulo 3 que a gente começou. Então ele diz assim: essas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Então ele fala que as nações que permaneceram agora ali dentro do território, que lembra, eles não derrotaram, eles não exterminaram todos os moradores de Canaã para limpar a terra, para que eles tivessem realmente somente o povo de Israel ali dentro, eles foram deixando. Então isso vai gerar para eles pedra de tropeço. Isso vai gerar para eles armadilha, como a gente viu ali no finalzinho do livro de Josué e no início de Juízes, tá? Então a gente vai ver por todo o livro de Juízes esse tipo de afirmação do Senhor. E ele fala que então essas pessoas que estão ali, essas nações, e ele vai listar aqui no versículo 3, né? Os 5 governantes dos filisteus, então os 5 principais, né? 5 principais cidades dos filisteus, todos os cananeus, então todos os cananeus que viviam ali, os sidônios, que está lá na parte de cima, os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações, versículo 4, foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Gente, a grande questão é qual o nosso posicionamento diante dos nossos inimigos, ou diante das outras pessoas, dos costumes das outras pessoas, das práticas das outras pessoas. O que mais dificulta a vida de um cristão, geralmente, é o convívio social com outras religiões, com outras culturas, com outra forma de viver, com uma mentalidade caída de pecado. Essa é a nossa maior dificuldade como seres humanos, sendo nascidos de novo, né, sendo cristãos, sendo de Jesus e vivendo numa sociedade totalmente corrompida pelo pecado. É disso que Deus está falando através desse texto que a gente acabou de iniciar do capítulo de Juízes 3. Deus diz que as nações que estão ali morando junto com os israelitas na terra de Canaã não deveriam estar ali. Mas já que elas estão ali, o Senhor então vai usá-las para que justamente ele consiga pôr à prova
lembra da história, presta sempre atenção nessa palavrinha e sempre pensa dessa forma. Esquece aquela mentalidade antiga de que prova tem a ver com tentação, Deus está experimentando o seu povo, Deus está pondo em dificuldades para ver como ele... Não, pôr a prova deixa eu ver se vocês aprenderam a lição que eu passei para vocês. Essa palavra prova tem a ver com igual escola. A gente vai para a escola, o professor passa toda a matéria, o conteúdo, e aí no final daquele conteúdo, no bimestre ou no trimestre, existe uma prova. Para que é aquela prova? Aquela prova é para saber se eu entendi o conteúdo da matéria, se eu consegui aprender a matéria que foi dada por aquele professor. Aquele professor não está querendo como é que eu posso dizer assim, me colocar em dificuldades. Não, ele está querendo justamente, na verdade, me aprovar, desejando que eu tenha entendido a matéria que ele me ensinou, e ele consegue saber isso através da prova, tá? Então esse é o significado dessa palavra prova dentro do contexto principalmente do Velho Testamento, tá? Então esse pensamento que a gente, eu pelo menos tinha, né? Esse pensamento de tribulação, de uma situação difícil, parece que Deus está colocando em castigo. Não, é o contrário. Deus só está testando os conhecimentos, ou melhor, aqui ele está dizendo que ele está testando a obediência de Israel. Então ele diz no versículo 4, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Por quê? Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, deixar as nações ali, permitir, né, que essas nações ficassem então ali, porque o Senhor poderia ter destruído elas, mas já que os israelitas não obedeceram em destruir, o Senhor fala, então deixa elas aí, porque elas vão servir para mim justamente como prova para saber se os israelitas vão me obedecer ou se eles vão me desobedecer. Obedecer os mandamentos significa, então, que eles estariam dando ouvidos aos mandamentos que tinham sido deixados por Moisés, e as atitudes, os comportamentos dos israelitas seriam de acordo com a lei, de acordo com os mandamentos. A desobediência é o contrário disso, né? Eles esqueceriam da lei, não estariam sempre falando dela, não estariam sempre buscando o Senhor, e por consequência, quando eu não medito na lei, quando eu não estou buscando no Senhor ali o aprendizado, a meditação na palavra, né? O estar em conexão com o Senhor, isso vai me fazer pecar. Isso vai me fazer desobedecer. E é isso que o Senhor está querendo saber. Será que vocês vão conseguir, em meio a essa sociedade corrompida pela adoração a outros deuses, corrompido pelo pecado, corrompido com tradições, com costumes, né, totalmente contrários à palavra de Deus, vamos ver qual vai ser o comportamento de vocês. Não é diferente hoje, né? As nossas atitudes, os nossos comportamentos hoje, eles definem literalmente em quem que eu estou enraizado. Quando a pessoa ela tem o temor do Senhor e ela busca o Senhor diariamente nesse relacionamento, a tendência é que ela tenha muito mais facilidade em justamente não cair nas ciladas do diabo, né? Não que a gente não vá pecar com todas as letras, né? Dizendo, eu não tenho pecado. Isso é mentira. Mas, com certeza, aquele que está num relacionamento mais profundo com o Senhor, que busca esse relacionamento mais profundo com o Senhor, tem a tendência de resistir o mal com maior facilidade, ou melhor, identificar o mal com maior facilidade, né? Então era isso que Deus queria saber. E a terra teve paz, versículo 11, né? Durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Aqui é bem interessante, porque se a gente só puder recapitular, esse primeiro juiz, eu até deixei aqui anotado, esse primeiro juiz que foi Otoniel, ele é levantado pelo Senhor num pedido de socorro de Israel, né? Por quê? Porque eles foram subjugados pelo rei da Mesopotâmia. Tá lá no comecinho do capítulo 2, né? Então, eles foram subjugados pelo rei da Mesopotâmia, que chama Cuxá-Rizataim. E eles foram subjugados por 8 anos. Então, durante 8 anos, Israel sofreu
nas mãos do rei da Mesopotâmia, e eles então clamam ao Senhor, e o Senhor levanta Otoniel. Otoniel vai para a guerra, consegue então lutar contra esse inimigo, vence, e o Senhor traz paz sobre Israel durante 40 anos, ok? Então a gente tem Otoniel aí vencendo esse inimigo, esse rei da Mesopotâmia, e durante 40 anos até a sua morte, Israel teve paz. Então vamos percebendo que nós não estamos falando de 4 dias, de 4 semanas, de 4 meses, de 4 anos. Não, nós estamos falando de 40. Gente, é quase metade de uma geração vivendo em paz, debaixo de um governo de Otoniel, debaixo de uma paz que o Senhor estabelece, porque existe um juiz. E deixa eu tentar falar aqui de novo, se eu não falei, para a gente não passar batido nisso. A palavra juiz, aqui no livro de Juízes, não tem a ver simplesmente com uma palavra que a gente está acostumado hoje, como esse juiz que vai para um tribunal e julga simplesmente causas que são levadas para ele, tendo como advogados de defesa e de acusação e um réu ali no meio, né? Então, esse é a visão que a gente tem quando a gente fala de juiz. O juiz na Bíblia, ele não é esse juiz que a gente está acostumado, ainda que ele também seja um legislador. Ainda que ele esteja, assim, para julgar causas ali, né, com muita sabedoria, o Senhor instruía esses homens a julgar causas de Israel. Mas ele está muito mais como um líder, como um comandante mesmo ali do exército, como um líder tribal, como alguém que Deus levanta no lugar justamente de Josué, ou no lugar de Moisés. Só que não mais agora como esse líder supremo, mas como um juiz, porque agora a gente tem a tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal, a gente tem os próprios líderes das 12 tribos, né, das outras 11 tribos, então a gente tem outros líderes em Israel. Só que eles precisavam de alguém que tivesse então essa direção que vinha da parte do Senhor a respeito das guerras, a respeito dos combates com os inimigos, e então Deus levanta esses chamados juízes, tá? Depois eu vou pegar essa palavrinha no original, eu não sei se eu falei na outra aula, mas se eu não falei, me lembre que eu vou pegar essa palavrinha no original e vou trazer para vocês, porque não é essa ideia de juiz num tribunal com um réu ali no meio, acusação e defesa, e ele dá o veredito. Não, não. É essa questão de liderança mesmo, de ir contra, né, toda a opressão, um governo trazendo paz sobre a terra de Canaã, sobre o povo de Israel, tá? É isso que o juiz fazia. Então, durante 8 anos, Israel foi subjugado pelo rei da Mesopotâmia. Deus levanta Otoniel. Otoniel é levantado, ele faz a guerra contra esse rei da Mesopotâmia, ele ganha essa batalha, esse rei é vencido, Israel é liberto, e durante 40 anos eles permanecem em paz, então. Aí entra o versículo 12, que a gente leu também. Aí tá dizendo assim, ó: mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, esse versículo, nós vamos ver ele praticamente no livro todo de Juízes. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Gente, de novo, eu gostaria muito que vocês se atentassem, circulassem, fizessem qualquer coisa. Mas percebam que quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando nós fazemos aquilo que Deus reprova, é o próprio Senhor quem libera inimigos, que faz com que esses inimigos tenham legalidade sobre as nossas vidas, para que isso faça com que a gente se arrependa e se volte para o Senhor. Nós vamos ver esse ciclo, eu falei sobre isso na aula passada, o ciclo, né? Israel vai entrar nesse ciclo vicioso de entrar em paz, aí quando eles estão em paz, eles então se esquecem do Senhor e voltam a pecar, aí eles clamam ao Senhor e o Senhor levanta um novo juiz, o juiz guerreia essas guerras e vence, e a paz volta para Israel, e esse ciclo vai sendo novamente acontecendo
como o Senhor não gostaria que acontecesse. Então aqui está claro para nós, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. O texto bíblico vai dizer para nós que o coração do rei está nas mãos de quem, gente? Do Senhor. Vocês conhecem esse texto? Depois, se vocês não lembram, né, desse texto, pega lá a referência e coloca, mas a palavra vai dizer que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele faz o que ele quer com os reis da terra. Então, quando ele quer levantar alguém para ir contra o seu povo, é o Senhor quem vai fazer. Ele que vai pôr esse desejo no coração desse rei Eglon para ir contra Israel. Não é esse rei que quer sozinho fazer isso. Ainda que Satanás ele tenha realmente esse anseio por fazer mal ao povo de Israel. Mas a palavra ela mostra isso para nós, porque na verdade é o Senhor quem está fazendo isso. E ele faz isso de propósito. Eu falei e vou reiterar. Deus deseja que o seu povo se arrependa e volte para ele. Então, todas as vezes que Deus vai levantar reis e nações contra Israel, o propósito principal não é fazer o seu povo sofrer. É o contrário, é fazer o seu povo se arrepender. Então, quando nós pensamos nessa prova que o Senhor coloca para saber se a gente vai obedecer como algo ruim, a gente então pensa ou passa pela nossa cabeça que Deus é mau nesse aspecto aqui. Nossa, mas o Senhor faz isso, faz o seu povo sofrer? Não, nós não devemos pensar dessa forma. Nós devemos olhar com o olhar da graça. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Então ele permite o mal vir sobre Israel, né, com a opressão dos seus inimigos, para que Israel então se volte para Deus e isso faça com que eles se voltem então para o Senhor, clamando e obedecendo e estando de volta, percebem? É o contrário do que às vezes a gente pensa sobre isso. Versículo 13. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Então, além desse rei desejar, né, conquistar Israel, ele chama outros, né, os amonitas e os amalequitas aqui entram. Então, 3 nações se voltam contra Israel nesse momento e então eles vencem, eles tomam uma parte, né, de Canaã chamada Cidade das Palmeiras. E o versículo 14 vai dizer, os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Anota isso ou circula isso. O primeiro, no rei da Mesopotâmia, subjugou Israel durante 8. Agora, o rei de Moabe vai subjugar Israel por 18 anos. Não somente mais 8 anos, mas agora 18 anos. A gente pensa, a Bíblia está narrando para nós acontecimentos que não aconteceram em dias, em meses, mas em anos, em muitos anos. Pensa nós sofrermos com um governo desonesto, com um governo trazendo dificuldades para nós aqui no Brasil durante 18 anos. 4 anos já é difícil, né não, pastor Marcos? Imagine 18. Vamos pensar nos nossos dias, né? Juros altíssimos, impostos sobre impostos. Pensa assim, olha, a fome reinando sobre Israel, é isso que está acontecendo. Quando o rei de Moabe, ele toma, ou quando o rei da Mesopotâmia, ele toma um território de Israel, o que eles desejam é que esse povo seja realmente extorquido, que seja tirado toda a riqueza daquele lugar e trazido para eles. Geralmente um governo desleal, um governo que só visa a riqueza ou o domínio ou o poder, ele geralmente tira toda a riqueza de um país, ele tira toda a riqueza do seu povo, porque ele deseja somente para si. O que ele quer é enriquecer, né? De forma totalmente ilícita. Não é diferente aqui. Então tá falando que durante 18 anos o rei de Moabe agora é aquele que governa sobre boa parte do território de Canaã. Não é todo? Não, não é todo. Mas ele está subjugando boa parte do território. E isso faz com que algumas tribos sofram, né? Isso faz com que o povo ali, os israelitas, sofram. E é isso que está acontecendo. Essa é a cena nesse momento. Aí, continuando aí, versículo 15. Diz assim, novamente, os israelitas clamaram ao Senhor,
que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Percebem como o ciclo ele é contínuo? E nós vamos ver isso de forma recorrente. Então nós temos agora novamente Israel sendo subjugado pelo rei Eglon. Eles ficam ali durante 18 anos sofrendo na mão desse rei. Os israelitas clamam ao Senhor no versículo 15. O Senhor então levanta Eude, esse homem canhoto e filho do benjamita Gerá. Como eles eram cobrados, por isso que eu falei dos impostos, né? Muito provavelmente o pior de tudo era ter que realmente mandar o melhor da terra de Canaã para Moabe. Então os impostos que eram cobrados provavelmente eram exorbitantes. Então eles tinham que pagar tributo para Moabe, com todo o recurso financeiro talvez que eles tinham. Boa parte disso ia para o rei de Moabe. Olha que desaforo, né? Você ter a sua própria terra, inimigos virem, saquearem a sua terra, tomarem o seu território, dizerem que eles são os donos daquele território, e ainda eu ter que pagar tributo para morar na minha terra, para morar na minha casa, né? Então essa questão de um reinado desonesto traz toda essa opressão realmente, né? Então é isso que Israel está sofrendo. E Eude, então, ele vai lá para levar esse tributo. Ele é levantado nesse momento pelo próprio Senhor e pelo povo, né, para fazer algo por Israel. E a palavra então conta esse pequeno relato de como ele faz com que o rei de Moabe seja morto, justamente porque ele era muito gordo. E Eude então crava a sua espada de 2 gumes na sua barriga. A gordura era tanta que nem sangrou, a gordura fechou o lugar onde a espada entrou, e Eude teve tempo de sair do palácio do rei de Moabe, ir embora, chegar na terra de Canaã, quando então eles conseguiram ver, né, que o rei de Moabe estava morto. Todas as vezes que um território ele precisa ser conquistado, gente, a primeira pessoa que precisa ser morto é o rei. Por quê? Porque a partir do momento que o rei morre, todo o seu reinado, todo o seu reino, quer dizer, fica totalmente desorientado. Por quê? Porque o comando principal de uma nação, ele parte do rei.
Hoje nós conhecemos isso perfeitamente através dos presidentes. E é isso que acontece. No momento em que um presidente é morto, no momento que um líder supremo ele é morto, automaticamente todo aquele povo fica desorientado. Qual é a próxima atitude? Por quê? Porque é algo nacional, porque é algo territorial, não é algo somente para minha casa. Na minha casa, quem manda é meu marido. Ele dá ordem ali do que tem que ser feito e a casa vai obedecer, né? Então, eu tô falando no sentido de família. Geralmente é o pai, geralmente é o marido ali que dá a ordem e a casa vai funcionar. Quando a gente fala de uma cidade, a gente tem o prefeito. Então, ele dá ordens ali e as coisas vão acontecendo de forma mais micro, né? De forma menor ali. Mas quando a gente fala de uma nação inteira, a gente está falando de um presidente, a gente está falando de um rei. Quando esse presidente morre repentinamente e não há nenhuma ordem naquele local, ou não tem ninguém esperando, né, algo acontecer como uma morte repentina, eles ficam desorientados. E desorientados, então, é fácil de um país ser totalmente atacado, subjugado. É isso que acontece. Então, Eude mata o rei de Eglon dessa estratégia de falar que ele tem uma mensagem de Deus para aquele homem. Ele consegue fugir e chegando em Israel, ele chama então o povo para a guerra. Então percebem que o juiz de Israel, ele não é só um homem para julgar causas, ele é o homem que toma frente das batalhas de Israel, literalmente, que vai fazer com que a libertação aconteça, que vai fazer com que o país seja novamente reintegrado, né? Que eles tomem posse daquilo que o Senhor entregou para eles. É esse guerreiro que está na frente, que tem a estratégia, melhor dizendo, que tem o ouvido apurado para receber realmente essa direção do Senhor. O texto não vai falar com clareza a estratégia que Eude vai fazer, se essa estratégia vem do próprio Deus. O texto não relata isso para nós, mas muito provavelmente, quando o texto diz que o Senhor levanta, né, esse homem, esse benjamita, Eude, com certeza o Senhor traz uma direção para o coração dele, de que o seu povo está sofrendo já há 18 anos na mão desse líder e que ele precisa ser então vencido. E essa estratégia de Eude vai dar muito certo, porque o Senhor está com ele. O Senhor está com esse homem que ele levantou. E então Israel toma posse novamente do seu território, mata 10.000 moabitas nesse momento, né? A palavra vai dizer com todas as letras, nenhum só homem escapou. Gente, essa linguagem do livro de Juízes, que a gente vai ver sempre, ela é uma linguagem exagerada, tá? Isso não é literal, é uma forma de se escrever essas narrativas, porque a gente vai ver lá na frente de que tem homens em Moabe. Em outras narrativas, a gente vai ver isso escrito. Aí você fala assim, nossa, a Bíblia está se contradizendo. Não, é uma forma literária que eles chamam, né? Uma forma de se escrever. Então, o que eles querem dizer? Que muitos homens, quase todos os homens foram mortos. Mas eles preferem escrever, nenhum só homem escapou. Né? Então, eles dizem isso para a gente perceber como Israel, naquele momento, foi vitorioso nessa batalha, nessa conquista de território, e então escapam das mãos desses moabitas e passam a ter novamente a sua terra e a sua liberdade. E agora não mais por 40 anos, mas Eude vai trazer paz sobre Israel durante 80 anos. Então, se a gente começar a somar só o tempo de paz, fora o tempo de opressão, a gente já tem aqui por baixo 120 anos. 80 com 40, 120. Mas o tempo de opressão já dá quase aí 140, 150 anos aí, que já se passaram desde a morte de Josué e os primeiros juízes, ok? Então, a ordem cronológica aqui de juízes é bem rápida, bem dinâmica. A coisa está acontecendo muito rápido. A narrativa da Bíblia vai falar de tempos muito espaçados. Agora não vão ser coisas acontecendo naquela semana, naquele mês, não. Vão ser coisas acontecendo em anos, em décadas. Então agora nós temos mais 80 anos de paz sobre Israel com o governo do juiz Eude, ok? Vamos pular agora, eu queria que você abrisse comigo em Juízes 17. Pula lá.
Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17, diz assim: Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. E disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. E quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele disse: sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Gente, essa história em particular, ela tá na ordem cronológica aqui da Bíblia, tá? Por isso que eu decidi entrar nela junto com vocês aqui. Corta um pouquinho a história de Eude e entra aí nessa história desse homem chamado Mica. Gente, que história terrível e difícil de se engolir, justamente num tempo em que Israel deveria estar totalmente alicerçado e firmado na palavra e amando o Senhor de todo o seu coração, porque eles estavam morando em Canaã, eles estavam usufruindo da promessa, eles estavam tendo o privilégio de estar ali pisando a terra da promessa. Tudo aquilo que os antepassados desejaram, Israel agora estava tendo. Mas o texto vai dizer para nós, aqui em Juízes 17, essa história mirabolante. E que essa história faz todo sentido hoje para os nossos dias. Então vamos decifrar essa história junto comigo? Se você quiser fazer uma folha aí, eu te dou esse conselho para que a gente possa ir falando junto e fazendo esse paralelo junto e vocês consigam identificar. Deixa eu até abrir aqui a minha, porque esse texto é simplesmente fantástico. E eu acho assim, o absurdo do absurdo, mas eu falo, gente, só o Senhor mesmo para deixar um texto como esse para a gente poder meditar e entender o que está acontecendo. Abri aqui o meu paralelo. Vamos lá. Então, o texto começa dizendo assim, vou ler pedacinho por pedacinho para a gente ir identificando esse paralelo. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe. Então, esse homem era um efraimita. Então, se você olhar aí no seu mapinha aí das 12 tribos, você vai identificar onde está Efraim. E identificando onde está Efraim, você vai entender um pouquinho dessa história maluca. Por que esse cara sai lá de Belém de Judá e vai para Efraim fazer o que lá, né? Vamos lá. Pode falar. É esse mapa aqui, ó. Esse mapa, Aninha, ele tem, na verdade, a conquista da Terra Prometida. O mapa das 12 tribos é o mapa que separa mesmo as tribos que até a Renatinha mandou da última vez aí para nós no grupo. É o que, olha lá, é o que separa as 12 tribos. Olha lá, a Soninha tá mostrando ele, tá vendo? Olha lá.
É o que separa as 12 tribos. Pode continuar. Aonde tá os efraimitas aí, Soninha? O meu mapa não tá aqui. Onde tá os efraimitas? Tá lá em cima? Tá no meio, né? Tá no meio. Esse? Pode ser também. Esse daí mostra as 12 tribos, não mostra também? Mostra. Então dá para você ter uma ideia do que a gente está falando. Então, esse Mica, ele é um efraimita, ele é da tribo de Efraim, então dá para identificar o território. E ele disse para a mãe dele, ele vai bater um papo com a mãe dele e fala assim: mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Essa mulher, ela tinha provavelmente um tesouro pessoal em casa ou guardado em algum lugar, e o próprio filho rouba a mãe. Só que no momento do roubo, que ela descobre esse roubo, ela não imaginando que é o próprio filho que a roubou, lógico, ninguém vai imaginar que isso aconteceu dentro da sua própria casa, ela lança uma maldição. Então, muito provavelmente, ela lança uma palavra de maldição sobre esse possível ladrão, né? Não sabendo que era o próprio filho. E a gente sabe muito bem que a nossa palavra tem poder, né? A nossa palavra tem muito poder. Então, você imagina esse filho que rouba a mãe, e aí ele ouve a mãe lançando essa maldição, que o texto não vai falar o que ela diz, mas ele fala que ouve ela pronunciar uma maldição. E então, depois de um tempo, talvez ele com remorso ou simplesmente para tentar de alguma maneira sair dessa maldição que a mãe lançou, ele vai e confessa para a mãe o que aconteceu, né? Olha só, ele diz: na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Ele deveria ter dito: eu a roubei, né? E disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Ela, na verdade, não mostra o texto, não dá pra gente identificar isso, mas a gente pode tentar imaginar. Você imagina você vendo o teu filho dizer que te roubou. Você lembra muito bem a palavra de maldição que você lançou, né? Talvez querendo a morte desse ladrão, talvez desejando toda maldição necessária para essa pessoa, né? Tudo aquilo, praguejando mesmo aquela pessoa. E ela desconversa e lança uma palavra de bênção sobre ele, então. Ela nem quer ouvir o que ele está dizendo. Ela disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Então, ela tenta abençoar o filho naquele momento da sua confissão. O pior ainda está por vir, né? Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Pior do que a confissão do filho, que já havia roubado a mãe, que ela já tinha amaldiçoado esse filho, agora ela abençoa ele, imaginando que aquela maldição realmente pudesse cair sobre ele. Ela então agora decide devolver a prata para o filho, dizendo que ela está consagrando solenemente. O solenemente é declarando, né, isso, declarando para as pessoas verem isso de alguma maneira, né? Eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor. Então, ela mesma se contradiz. Ela diz que ela está consagrando ao Senhor aquela prata, dando como oferta, só que não é uma oferta para fazer qualquer coisa. Não é uma oferta para levar para o tabernáculo. Ela diz que ela está devolvendo para o filho, para ele pegar essa prata e criar um ídolo com essa prata. Então, olha como a distorção espiritual está tão grande nessa família, nesse momento que o texto está declarando para nós, que a mãe de Mica, que nem mostra para nós quem é, não se fala o nome dessa mulher e nem do pai, mas só fala que ele é um efraimita, essa mulher literalmente diz que está consagrando a prata ao Senhor, mas pede para o filho construir um ídolo, um ídolo esculpido, um ídolo de metal. Versículo 4. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Olha o que a mãe fez. O filho devolve a prata, ele não quer ficar com a prata, ele realmente prefere que a prata fique com a mãe.
Então ela provavelmente fica com a prata, mas ela pega uma quantidade menor, 2,4 kg, entrega na mão de um ourives, de alguém que está acostumado a trabalhar com prata, e fala: faça um ídolo para mim com essa prata. E então esse ourives faz um ídolo para ela. Que tipo de ídolo? Com qual imagem? O texto não diz. É um ídolo. Faça uma escultura, faça uma estátua de metal, de prata. E ela coloca na casa de Mica. Esses foram postos na casa de Mica, do filho dela. Então ela nem põe na casa dela, ela leva para pôr na casa do filho. Por que ela leva para a casa do filho? Porque na casa do filho já tem um monte de ídolos. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 5. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário. O que é um santuário, gente? Um santuário é um lugar, um quarto, um lugar específico da casa, onde eu coloco todo tipo de ídolos que eu tenho. É o meu lugar, meu cantinho de oração, é o meu cantinho de buscar os meus deuses, é o lugar onde eu deveria estar buscando a Deus, mas na verdade eu estou buscando todos os meus ídolos. Então ele tem um santuário, ele tem um lugar de adoração dentro da casa dele, o Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Ele fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Então esse Mica, ele já tinha um mini templo dentro da casa dele. Ele já tinha um mini tabernáculo dentro da casa dele. Então ele já tinha vários ídolos, e a mãe então pede para construir só mais um e põe lá nesse santuário que ele já tem. Se ele tem esse santuário é porque ele já faz ofertas e sacrifícios ali naquele santuário, na sua própria casa. E além disso, diz que ele fez um manto sacerdotal, uma roupa, né, específica que o sacerdote usaria, e ele dá esse manto, ele separa um dos seus filhos para ser o seu próprio sacerdote. A coisa só vai piorando, gente. Então esse Mica, ele tem na casa dele um mini templo, um mini tabernáculo. Ele manda fazer uma roupa específica, como se fosse de sacerdote, e ele consagra um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Ele é da tribo de Levi, gente? Ele é da família de Arão? A casa dos israelitas era um lugar de adoração? Tudo que não era para ser feito numa casa era oferecer-se sacrifícios, ter altares. Não era, isso não era possível. Deus tinha um lugar específico onde a sua presença estava, que era o tabernáculo. Esse era o lugar de adoração. Era para lá que todo Israel, todas as tribos deveriam ir para adorar ao Senhor. Então Deus está dizendo que havia um lugar específico para adoração e que Deus deveria ser adorado ali e jamais na nossa casa, no sentido de santuário, no sentido de lugar específico de adoração. Ainda que a nossa casa seja um lugar para a glória de Deus, mas não no sentido de adoração, não no sentido de sacrifício, não no sentido de ídolos. Então Mica estava andando por caminhos totalmente tortuosos, e por isso que a sua mãe então manda fazer esse ídolo e coloca mais um nesse santuário. Só era mais um, a prática já era muito comum. E ainda o seu filho é um dos seus sacerdotes. Gente, quando um pai de família, ele troca, né, os lugares, ele põe pessoas no lugar errado. Imagine um filho ser o sacerdote, ser aquele que intercede em favor da família e do pai para com Deus. E aí deuses ainda com letra minúscula, porque todos aqueles deuses, aquelas estátuas que estavam ali, provavelmente recebiam esse menino, esse sacerdote, esse filho de Mica, nos momentos de adoração, e era ele que intercedia, era ele que falava com esses deuses. Olha o nível de distorção espiritual que estava acontecendo nessa região, nessa casa desse efraimita chamado Mica. Nós vamos chegar lá porque eu vou fazer os paralelos, tá?
Versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse versículo aqui talvez seja o mais importante dentro desse texto, porque o texto está dizendo que não havia rei em Israel. Então cada um fazia o que achava, o que parecia certo. Então cada família, cada tribo, cada pessoa, ela era governada por si mesma. Mas nós sabemos que existia um governo maior. Existia alguém governando sobre Israel, que era o Senhor. Deus colocava juízes, mas eram homens que estavam ali para auxiliar o seu povo. Deus tinha a tribo de Levi, mas também era uma tribo sacerdotal somente para interceder por Israel junto a Deus sobre os seus pecados. Mas governo, gente, no sentido de governar, leis, direções, tudo tinha que vir do Senhor. E Deus havia deixado tudo muito claro na Torá. O Velho Testamento, né, o Pentateuco, melhor dizendo, que a gente estudou, ele demonstra para nós que Deus deu toda a direção para o seu povo. O governo de Israel, da terra prometida, deveria estar nas mãos do Senhor. Então não precisava realmente de um rei. Deus era o rei do seu povo. Deus era o pai do seu povo. Deus era esse homem ou esse Deus que estava sobre o seu povo. E eles deveriam então acatar isso, buscar em Deus a direção para todas as coisas que eles iriam fazer ali no seu reino, né? Na terra prometida, no território de Canaã. Então, não tinha rei, cada um fazia o que lhe parecia certo. Versículo 7. Havia um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá. Ele saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Agora entra um outro personagem. Era a mãe, era Mica, um filho. Esse filho, Mica, já provavelmente era casado, porque fala que ele tinha um filho que já era sacerdote na sua casa. Ele tinha um santuário. E agora vem um levita da cidade de Belém de Judá, passeando, saindo de Belém de Judá, buscando outro lugar para morar. Gente, pensa comigo. Olha os erros, como eles são. Um abismo chama outro abismo. Quando o Senhor separou os territórios para as 12 tribos de Israel, que vocês lembram muito bem, porque a gente leu tudo isso juntos, quando o Senhor deu os territórios, o Senhor foi muito claro em dizer aonde que os levitas deveriam morar. As cidades dos levitas, o território dos levitas. E em cada uma das regiões das 12 tribos, haviam famílias levitas que moravam ali. Foram dados territórios, né, cidades inteiras, para esses levitas morarem. Então, esse levita de Belém de Judá, ele era alguém que provavelmente tinha uma casa, um território em Judá. Na tribo de Judá, ele tinha um território que era dele, ok? Que foi dado pelo Senhor para ele morar. E o que faz alguém desejar mudar, sair da sua terra para uma outra terra, já que o território que me foi dado é aqui em Judá? E ele estava justamente no território talvez mais importante de Israel, né? Que era Judá, um dos territórios maiores aí dentro das 12 tribos, ou de importância mesmo espiritual, era Judá. Então, esse levita, ele morava ali num dos territórios talvez mais importantes da terra de Canaã. Mas ele decide se mudar. De livre e espontânea vontade, sem orientação alguma, provavelmente, ele decide. Mas ele fala que ele está sozinho, né? Então, muito provavelmente era um jovem mesmo, como o próprio texto está dizendo, ele nem era casado. Então, ele sai meio que sozinho, a ermo, procurando um lugar para morar, procurando uma cidade. Mas os levitas, gente, eles não podiam morar em qualquer lugar ou em qualquer região. Eles tinham as cidades dos levitas. Eles tinham os territórios específicos para morar. Haviam sido dadas pelo Senhor cidades específicas, locais específicos para os levitas. Então, eles não podiam morar onde eles quisessem. Então, o erro já está aí. Primeiro, em querer sair de Belém de Judá. Segundo, em procurar com as suas próprias vontades um lugar para morar. Bom, vamos seguir. Vamos ver se a coisa ainda piora.
Em sua viagem, ele chega à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Aí ele: eu sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. 10. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote. Seja meu pai e sacerdote. E eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Gente, Deus deu ordem para alguém para ter um sacerdote específico dentro da sua casa? Existe algum lugar na Bíblia que dá essa autonomia para alguém? Olha o nível de transgressão espiritual desse homem chamado Mica. Olha o nível de proposta espiritual que esse homem faz. Olha como ele está totalmente fora do padrão israelita. Olha como ele está totalmente fora do padrão da palavra de Deus. Ele chama agora esse jovem levita que provavelmente sai da tua terra por alguma inconformidade também no seu coração, porque alguém só sai de casa porque provavelmente está revoltado com alguém, alguém confrontou esse jovem, alguém falou algo que ele não gostou. Sabe aquela história do filho pródigo? Me dá a minha herança que eu vou embora. Não quero mais ficar aqui. Essa vida, ela tá muito vazia para mim. É só isso que tem para fazer? Eu quero algo mais. Gente, todas as vezes que vem essa síndrome do filho pródigo no nosso coração, a probabilidade da gente cometer erros terríveis na nossa vida com Deus e na nossa vida natural é muito grande. E esse jovem levita, sendo alguém totalmente separado para o Senhor, sendo alguém que provavelmente tinha os seus afazeres dentro do tabernáculo, tinha a sua escala de trabalho, era alguém que estava numa posição extremamente privilegiada no reino de Deus. Deus tinha um propósito específico para os levitas, a gente já sabe disso. O quanto isso era importante dentro do território de Israel para os israelitas. Mas esse jovem levita, ele sai e vai buscar. E quando nós temos, então, o nosso coração inconformado com algumas coisas, a probabilidade de nós encontrarmos alento nas mãos de Satanás é muito grande. Sim ou não? Satanás, ele justamente vai se aproveitar daquilo que está vulnerável em nós, daquilo que está totalmente fora dos padrões em nós, porque ele é observador demais. E ele vai, então, encontrar Mica, esse homem que já está totalmente fora dos padrões. Vamos fechar, gente, só para não fechar na nossa cara aqui. Volta rapidinho para a gente já continuar, para não perder o raciocínio. Vamos lá. Então, a gente tem vários fatores que vão fazer... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você entrar. Nesse tempo, já é toda gente nova, toda nova geração, o que eles tinham escrito pronto já? Tinha já a Torá? A Torá. Né? Não com essa formatação que a gente tem, né? Lógico, mas toda a lei, ela já estava escrita no rolo, né? Então, Moisés já tinha escrito toda a lei, na verdade, não somente a lei, tudo aquilo que ele tinha dito em palavras já tinha sido escrito provavelmente também, tá?
Então, muito do que a gente já leu no Pentateuco já era disponível para os israelitas ali, através dos levitas. Então, esse livro da lei já estava com eles podiam meditar nesse livro de forma semanal ou dentro das suas casas. E o período aqui, essa época, eles falam muito sobre passar as informações através de oral, né? Tinha muito isso também. Então, tinha Moisés escrito muito antes de morrer, já havia tudo sido escrito, porém, eles tinham muito mais a forma oral de falar, de se comunicar, de passar de pai para filho, de filho para o outro filho e assim sucessivamente, muito mais do que os escritos. Então, pensa comigo que a palavra havia dito para eles para falar com os filhos, com os netos, na mesa, ao se levantar, no caminho, ao se deitar. Então, era algo que eles precisavam estar realmente conversando sobre isso diariamente. Então, havia a bênção sacerdotal para ser falada diária, eles tinham, né, todo um calendário que eles deveriam seguir, e isso era rígido entre o povo de Israel. Então, todas as vezes que eles pecavam, eles tinham todo aquele ritual de ir até o tabernáculo. Então, percebe que todo sábado eles paravam tudo que eles estavam fazendo para, então, dedicar aquele dia ao Senhor. Quando eles se esqueciam disso, era onde saíam os absurdos. Entende o que acontecia? Quando você começa a esquecer as práticas, quando você começa a parar de falar das práticas, é onde vem os absurdos, Soninha. E era isso que acontecia. Porque a gente vê que até a mãe, né, não tinha instrução nenhuma para ela fazer tudo isso. Sim. Esse Milton aqui não sabia nada. Não, na verdade, ele provavelmente foi criado dentro de um ambiente, dentro da casa dele, onde já não tinha Deus como Deus. Porque para ele casar e fazer na casa dele um santuário, a palavra não diz, mas será que já não existia também um santuário na casa da mãe? Entende? Então, as práticas, elas são replicadas nos nossos filhos e nos nossos netos. Lembra a primeira aula? Eu falei bastante sobre isso. Porque é isso que a gente vai ver no livro de Juízes. A gente vai ver uma família, pessoas, né? Uma geração, perdão, que vai pecar contra o Senhor por causa das gerações passadas. A responsabilidade maior é de quem está acima, é de quem está mais velho, porque nós precisamos ter essa responsabilidade de passar para os nossos filhos. Quando os nossos filhos não conhecem o Senhor, há um perigo enorme, porque vai acontecer algum problema. Eles vão aprender com alguém, entende? Então, Mica aprendeu sobre adoração com outras pessoas, com outras práticas e culturas ali de Canaã, que não foi com a sua mãe, ou com seu pai, ou com algum efraimita que estava amando ao Senhor. Não foi. Ainda que eles às vezes falassem sobre o Senhor, você vê que a mãe, eu vou consagrar solenemente a prata ao Senhor. Mas aí ela entrega a prata para um ourives, para fazer um ídolo. Não faz sentido, né? É muita distorção num mesmo versículo. Eu falo, parece que é muita contradição num texto só. Esse texto de Juízes 17 é uma calamidade, é terrível, é triste. Mas ele tem uma função aqui no texto para nós. Esse texto fala muito para a nossa realidade hoje, assim como provavelmente falava para a realidade de Israel que estava em pecado, né? E aí ele diz assim, então no versículo 11... Versículo 10. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Essa última frase aqui, gente, talvez seja o ápice da loucura de alguém que está totalmente fora dos princípios de Deus, mas porque tem um amuleto, acha que está, então, abafando com Deus. O que eu estou querendo dizer? Agora eu vou pegar as minhas anotações aqui,
só para a gente ir conversando a respeito de algumas coisas aqui, que eu já explanei aqui para vocês, mas a gente vai conversando. Eu coloquei aqui para nós, ó, a falta de um rei em Israel fazia o povo fazer o que bem entendia. Então, opa, tinha rei em Israel? Tinha. Só que não era o rei que as nações estavam acostumados. A gente vai ver isso lá em Samuel, né? Queremos um rei. Aí o Senhor diz para Samuel, né? Samuel, eles estão negando a mim, não é você. Né? Eu sou rei sobre Israel. Eu sou o Senhor sobre Israel. Mas eles querem um rei físico. Então, Israel tinha um rei, mas não no formato que eles estavam acostumados das outras nações. Então, quando a gente não tem um governo visível, o que acontece com a população? O que acontece com as pessoas? Quando uma casa, vamos fazer uma comparação bem pequena para a gente poder entender. Quando uma casa não existe um pai presente, não existe um pai que realmente governe sobre a sua família, o que acontece com os filhos e com a esposa? Eles fazem o que eles bem querem. Então, cada um come a hora que quer, cada um dorme a hora que quer, cada um gasta seu dinheiro como quer, cada um desperdiça o que quer, cada um faz da sua vida o que bem entende. Quando fica adolescente, os filhos trazem os namorados para dormir dentro de casa, né? Sabe aquela família bem desorientada espiritualmente, né? Então, quando um pai de família não governa a sua casa, é isso que acontece. Porém, Israel tinha um governo, só que eles não davam ouvidos a esse governo, que era do Senhor. Então, existia um rei sobre Israel, mas a palavra está dizendo a falta de um rei, né? Naquela época não havia rei em Israel. E não está falando, o texto está narrando para nós essa questão de governo físico. Mas a gente sabe que isso é levado automaticamente para o espiritual. Bom, então eles faziam o que bem entendiam. A nação de Israel, as 12 tribos, faziam o que bem entendiam. A única tribo que aparentemente tinha um pouco mais de temor para não morrer era a tribo de Levi. Mas mesmo assim a gente vai ver esse jovem levita aí também tendo uma atitude meio comprometedora. E a gente vai ver o que acontece. Bom, então é isso que acontece. Então a gente tem um homem chamado Mica nessa história toda aí, a sua mãe, ele tem um santuário, ele faz um manto sacerdotal, que isso fala de uma roupa que diferencia, né, o seu filho ali dentro da sua casa, e esse filho então se torna o seu sacerdote, inversão de valores, né, inversão de posição de governo. Então era o filho que governava o pai espiritualmente, olha a loucura. Ídolos familiares, então esses ídolos que estão dentro da casa de Mica, e o filho dele então como seu sacerdote, que eu falei, né, a inversão de valores aí. Aí vem esse levita de Belém de Judá, de uma outra região, que está procurando um lugar para morar. Bom, ele está fora do propósito, ele já está fora dos desígnios, ele já está fora do posicionamento dele. Então, provavelmente, esse levita também está desgovernado espiritualmente, ok? Para ele estar procurando um lugar, ele está desgovernado. O que eu quero dizer com esse levita aqui? Esse levita, a gente pode colocar, entre aspas, como pessoas que não suportam o governo espiritual sobre si, de líderes, de pastores, de pessoas que estão, de alguma maneira, sob a liderança daquela pessoa, e ela decide se rebelar. Mesmo sendo crente, isso aqui eu estou transferindo, né, para os nossos dias para a gente entender. Mesmo a pessoa sendo crente, sendo de uma igreja, ela decide então se desigrejar. Eu não quero mais a liderança, eu vou servir a Deus do meu jeito, eu sei o que eu tenho que fazer, Deus também fala comigo, e eu vou então procurar um outro lugar para morar, para congregar. Tá bom? Tô exemplificando aqui para a gente poder entender o que está acontecendo com esse jovem levita nessa história toda. Aí, essa foi a proposta agora de Mica para esse jovem levita, certo? Ele chega então ali na casa de Mica. Como eu falei para vocês, Satanás é um observador. Ele tá vendo esse jovem levita totalmente desorientado espiritualmente, buscando algo para preencher esse vazio que ele está sentindo espiritual. E ele vai encontrar justamente Mica, esse homem que está
totalmente desorientado espiritualmente, tendo seu filho como sacerdote, um santuário dentro de casa. Ele está pecando contra o Senhor em diversos aspectos. Mas ele também é um israelita, lembra? Ele também é um crente. O Mica também é um crente. Mas é o crente que realmente distorce tudo e mais um pouco, né? E vamos que vamos. Dá pra gente falar várias coisas, né? Aí dentro do exemplo de Mica. Vocês podem pensar aí o que vocês acharem melhor. Bom, aí ele encontra um desigrejado com outro que ao mesmo tempo que não está desigrejado, mas está fazendo coisas totalmente contrárias à própria palavra de Deus. Bom, quando ele chega, ele faz uma proposta para o jovem levita. Olha que proposta maravilhosa. Ele diz assim: fique comigo, disse Mica, seja meu pai e sacerdote. Então, ele dá 2 títulos para esse jovem levita. Seja meu pai e meu sacerdote. Gente, quem é pai? Quem é o nosso pai? Senão Deus. Ok? Quem é nosso maior sumo sacerdote? Senão o próprio Cristo, ou melhor dizendo, o próprio Deus, nesse caso aqui do Velho Testamento, ainda continua sendo esse sacerdote. Ele chama a tribo de Levi, ele unge a família de Arão, mas é uma comunicação terrena com o céu. Mas Deus continua sendo o ser mais supremo sobre todo o seu povo, inclusive sobre os levitas, inclusive sobre a família sacerdotal. Mas esse Mica dá essa proposta para esse jovem levita: seja o meu pai e o meu sacerdote. Levanta para nós aí uma questão. Eu até nem anotei aqui, mas levanta uma questão aqui para nós. Gente, quando uma pessoa ela está revoltada ou ela está em rebelião contra um líder espiritual, o que geralmente essa pessoa está buscando? Por que ela geralmente sai da igreja? Se não status, poder e muitas vezes a posição do pastor ou do líder, né? Ela não quer ser liderada, ela quer liderar. Ela acha que ela tem condição muito mais espiritual do que aquele pastor, do que aquele líder, do que aquela pessoa que está sobre ela. Geralmente a rebelião parte disso, né? Ela não quer ela não quer se submeter a nenhuma liderança. É o que acontece geralmente. E aí a pessoa se rebela e sai da igreja. Eu tô desigrejado porque eu não concordo com o meu líder, eu não concordo com o meu pastor, e é isso. E o que a gente vai encontrar diante de nós? As propostas de Mica. Seja o meu pai e o meu sacerdote. Então eu vou encontrar diante de mim, geralmente, alguém que me faça a proposta que eu esteja sendo esse líder espiritual, essa pessoa que eu desejava tanto ser ali na minha posição de levita, mas que como levita eu nunca vou ser. Porque ele não era da família de Arão, então ele jamais seria sacerdote. Mas ele encontra em um homem que tem um santuário para si, que tem um lugar específico de adoração, que adora 1 milhão de deuses, e agora sim, agora esse jovem levita ele pode ser pai e sacerdote de alguém. Ele vai poder estar na liderança espiritual de uma família inteira. Olha essa questão. Não sei se vocês estão conseguindo chegar no meu raciocínio ou não. Isso são as propostas que mais acontecem hoje, gente, para homens e mulheres que estão, de alguma maneira, em rebeldia espiritual contra a liderança, contra aquilo que Deus está fazendo, mas elas acham que elas também ouvem a Deus, elas acham que elas também estão na mesma posição que alguns líderes e elas saem debaixo daquela autoridade que Deus colocou muitas vezes, o que elas cresceram espiritualmente e passam a buscar alguém que valide a sua vontade de liderança. Entenderam a questão? Quando eu acho alguém que diz para mim, você pode ser meu pai e o meu sacerdote. Gente, hoje a discussão nas redes sociais já não é de hoje. Hoje que eu quero dizer, nessa nossa época, né, nessa década, é sobre paternidade. O que mais a gente ouve falar de pastores é: eu sou seu pai espiritual. Sim ou não? Né? A gente ouve muito isso.
Eu sou o teu pai espiritual. Você precisa me reconhecer como teu pai espiritual. Porque eu que te gerei no espírito. Então, com essa conotação de paternidade espiritual, muitos líderes têm se tornado opressores contra a sua liderança. Na sua liderança, né? Com os seus liderados, com os seus membros, com os cristãos. E isso tem sido muito triste, porque nós temos um pai. Nós temos um sacerdote sobre nós. Aliás, um sumo sacerdote que morreu em nosso lugar. Nós temos um Deus que é o nosso pai. Eu não preciso de pai espiritual. Ainda que muitos desses líderes usem um texto bíblico, inclusive, que é o de Paulo chamando Timóteo de filho. E eu sou o homem que te gerou em Deus. Ok, Paulo está falando sobre essa questão de gerar alguém no espírito para que essa pessoa conheça Jesus. E não no sentido de liderança espiritual, como muitas pessoas fazem e oprimem espiritualmente muitos membros de igreja com essa fala de paternidade espiritual. Ah, eu sou teu pai espiritual, eu sou tua mãe espiritual, quando é, no caso, a mulher, né? Então, o que esse jovem levita está encontrando é alguém que diga para ele, não, você pode ser um pai espiritual, você também pode ser um sacerdote. Você não é da família de Arão, mas eu tô te dando esse lugar de prestígio, esse lugar de honra. Quando nós estamos totalmente fora do propósito, da direção do Senhor, quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, quando nós deixamos esse lugar de relacionamento, quando nós começamos a dar lugar à serpente, quando nós damos lugar à voz do maligno na nossa vida, a tendência é um abismo vai chamando outro abismo. E Mica já está muito longe disso, né, dos caminhos do Senhor, do propósito divino para a vida dele. E ele agora está levando esse jovem levita também para esse lugar de opressão, literalmente. E ele então chama esse sacerdote para ser pai e sacerdote dele. Então, eu anotei aqui para mim, né? Seja meu pai. Eu coloquei uma palavrinha do lado. Seja o meu padroeiro. Ok? E seja o meu sacerdote. Seja o meu intercessor junto a Deus. O que vocês lembram disso, gente? O que geralmente a religião diz a respeito de uma imagem, de um santo que é venerado e que geralmente ele se torna padroeiro de uma nação, padroeiro de uma cidade, né? Ele geralmente é colocado no lugar de pai, porque padroeiro vem de pai, né? E geralmente ele é um intercessor junto a Deus a meu respeito. Então, vou citar o exemplo mais clássico, né? Maria é nossa intercessora junto a Deus. Né? A mãe de Jesus é nossa intercessora junto a Deus. Isso é uma realidade espiritual, gente? Jamais. Jamais, né? E pior do que isso, agora então, esse levita vai ser um padroeiro ali naquela cidade, naquela casa. Ele vai ser um intercessor daquela família junto a Deus. Ele não tem esse poder, esse lugar não é dele. E fecha com chave de ouro. Qual que é a última palavra aí de Mica para esse sacerdote? Eu te darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Quem sustenta, gente, uma família de levitas? As tribos, através de dízimos. Uma família de levita, ela não é sustentada por qualquer pessoa. Existe um valor financeiro que o Senhor destinou para essas famílias de levitas. Eles dependem exclusivamente do Senhor. Ainda que essas ofertas, esses dízimos venham das outras tribos, Deus está dizendo, os levitas, quem cuida sou eu. A tribo sacerdotal, quem cuida sou eu. Então, todo aquele que entende que Deus é o seu pai, que Deus é o seu sumo sacerdote, sabe que o nosso sustento não vem de alguém que queira nos sustentar financeiramente para nós sermos pai e sacerdote. Quando nós aceitamos
títulos, posições espirituais e dinheiro para ser autoridade espiritual sobre alguém, gente, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Porque geralmente essas propostas vêm de Mica. E nós então podemos entender que Mica é uma referência, uma tipologia do próprio maligno, de Satanás, distorcendo as famílias, distorcendo a adoração, distorcendo a santidade de Deus, distorcendo o lugar de adoração, porque havia toda uma descrição, toda uma regra, um mandamento, uma lei a respeito de adoração, a respeito de quem supria as necessidades dos levitas, um lugar para eles morarem. A família de Mica era efraimita, eles estavam numa tribo específica. Esse rapaz, esse jovem de Belém de Judá não poderia estar ali procurando uma casa para morar, porque não era aquele território que tinha sido dado para a família dele. Tudo isso está fora de contexto, fora de lugar, e gera então um pecado terrível contra o Senhor. Deixa eu ver aqui a hora, gente. Vou falando. Entendem o que eu estou falando? Vocês conseguiram entender essa passagem? Como o contexto de algo tão simples abrange tantas coisas. O pecado, ele vai realmente consumindo. De pouco em pouco, o pecado vai consumindo a nação de Israel em pequenas coisas que vão se tornando grandes diante do Senhor. Olha o tamanho do pecado que essa família de Mica está cometendo. E pior do que isso, as propostas espirituais que esse Mica faz para esse jovem levita. E atrai, né? Porque vai dizer assim, ó. Mica, versículo 12, acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Agora Mica tinha um sacerdote particular, gente. Chique ele, né? 13. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Gente, olha isso. Essa última frase diz assim, ó. Sabe por que Deus ele vai ser bondoso comigo? Porque o meu pastor é fulano de tal. O meu pai espiritual é fulano de tal. Agora Deus vai falar comigo através dele. Entende o que eu tô falando? Quando eu coloco na vida de um homem, na vida de um líder, na vida de alguém que eu mesmo coloco sobre a minha vida, sem direção alguma do Senhor, isso traz uma glória para mim a respeito daquilo que aquele homem ou aquela mulher representa e tira totalmente a glória de Deus e coloca pessoas erradas no lugar errado. Nós temos um pai, é Deus. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e que morreu no nosso lugar, Jesus Cristo. Nós temos um lugar de adoração. Hoje é o nosso espírito que nós precisamos estar em relacionamento com o Senhor. Então não existe nenhum santuário específico, não existe nenhum ídolo que nos faça remeter a Deus, não existe nenhum padroeiro ou qualquer outro tipo de título que se dê a uma pessoa, por mais santa que ela seja, para que ela seja o meu representante diante de Deus, meu intercessor diante de Deus. Cristo intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós. Então Deus não vai agir com bondade na minha vida porque eu tenho um líder tal sobre mim. Deus não vai agir com mais bondade na minha vida porque eu tenho pai espiritual fulano de tal. Isso está roubando a glória de Deus e normalmente tem a ver com pessoas em espírito de rebeldia, querendo se submeter a quem eles querem se submeter. É isso. Porque todas as vezes que alguém busca para si mesmo pai espiritual, sacerdote sobre a sua vida, muito provavelmente ela saiu debaixo de uma liderança que estava querendo corrigir o seu caráter, estava querendo corrigir as suas atitudes que estavam sendo contrárias à palavra de Deus. Então, o jovem levita não ia confrontar Mica de forma nenhuma no seu pecado. Ele tinha recebido uma casa para morar, um título de pai sacerdote, roupa, comida e um salário. Você vai confrontar alguém no pecado, gente, recebendo isso?
o que mais a gente vê hoje nas igrejas é os pastores e líderes massageando o ego de membros. Por quê? Porque os membros deram um título para eles. Pai e sacerdote. Não, você é meu pai espiritual. Eu não vou jamais confrontar o pecado de uma pessoa que está me sustentando financeiramente, com vários benefícios. Bom, se a gente vai falando sobre isso, a gente vai caindo justamente nessa revolta espiritual que muito provavelmente os profetas lá na frente vão começar a ter, né? Então a gente vai começar a ver muitos profetas se levantando por causa desse tipo de ambiente espiritual que eles estão. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar? Semana que vem a gente volta e a gente vai falar um pouquinho dentro do capítulo 18, 19. Nós vamos ver algumas historinhas bem complicadas aqui antes de voltar lá para o texto da sequência, né, de Juízes, tá bom? Mas a gente vai estar dentro do livro de Juízes mesmo. Vamos orar? Aninha, pode? Consegue orar daí para nós? Ora aí, por favor. Abre o áudio para nós. Abre o áudio, Aninha, tá fechado.